Fala, empreendedor! Lições de gestão e empreendedorismo em filmes e séries. Hoje eu vou falar sobre a série Round 6. É uma série que está fazendo muito sucesso na Netflix. Pode ser considerada atualmente uma das séries mais vistas na plataforma. E é uma série muito interessante que prende muito a nossa atenção, causa bastante reflexão sobre a nossa vida, sobre o que é o dinheiro, sobre a vida e a morte. É bastante interessante. Eu vou falar nesse vídeo sobre o meu olhar dessa história que passa na série em relação à gestão, empreendedorismo, liderança, sucesso. Se você não viu a série e não se importa com spoiler, você assiste esse vídeo. Se você se importa com spoiler, esse vídeo eu vou contar detalhes sobre a série que vai acabar estragando algumas surpresas que tem na história. Então é legal você assistir a série e depois você vem aqui ver as minhas considerações sobre o meu olhar em relação à gestão e ao empreendedorismo. Vou contar rapidamente como é que é a história, sobre o meu olhar, tá? A história, ela lembra muito uma rinha de galo, onde pessoas apostam a que haja um jogo, uma briga, até que alguém morra. Basicamente, funciona assim, só que com seres humanos. A gente não está falando aqui de apologia, não estou falando que o que acontece lá é certo, tá? De forma alguma. Só estou comentando uma história que eu assisti numa série. Então, basicamente é um grupo de pessoas que tem ali uma organização que investe dinheiro em apostas, em jogos com seres humanos. E essas provas, esses jogos, são de vida ou morte. Chama Round 6 porque são 6 provas onde essas pessoas vão passando e caso ela não passe na prova, ela morre. E assim, não tem segunda chance, ela morre. E qual que é o critério para essas pessoas participarem desse jogo? Essa organização, ela recruta pessoas, né, é uma série coreana, essas pessoas são recrutadas ali na Coreia, são pessoas muito endividadas, pessoas que estão com problema na vida, em situações extremas, e aí eles convidam essa pessoa a participar de um jogo em que ela vai ganhar dinheiro. E só que essas pessoas não sabem que é um jogo de vida ou morte, elas acabam descobrindo isso durante os jogos. Já no primeiro jogo elas percebem isso. Então, basicamente aqui eu expliquei como é que funciona, né, qual é a história da série, e agora eu vou passar para vocês a minha percepção. São 6 lições de gestão e empreendedorismo na série Round 6. A primeira lição que a gente vê aqui é a base de um negócio. Ok, estamos falando na série, é um negócio totalmente ilegal, mas é a base de um negócio. Eles resolvem um problema, eles têm uma solução. Então, qual que é a solução que eles têm para esse público? Que é dar dinheiro para essas pessoas. Eles dizem na série que essa é uma forma, vamos dizer assim, democrática das pessoas ganharem dinheiro. É importante que as condições sejam iguais para todos, todos tenham a mesma chance e eles vão ganhar o dinheiro se eles ganharem a prova. Basicamente é isso. Então, olhando de uma forma, tirando a ética, tirando a legalidade de lado, a base do negócio deles é essa. É uma solução para um problema pertinente. E eles recrutam 456 pessoas. São 456 participantes nesse jogo. Funciona dessa forma. Você vai participar de uma série de jogos e vai ganhar uma determinada quantia. Então, a base de um negócio é essa. É você saber exatamente quem é o seu público, você entregar exatamente o que ele quer diante de algumas regras. E a segunda lição que a gente percebe lá nessa série são as regras. E a importância nos negócios dos contratos. E eles levam muito à risca esse combinado. E esse contrato tem 3 regras apenas. A primeira é de que o jogo, toda a prova tem 6 rounds, por isso que se chama Round 6, são 6 rounds, e eles não podem ser interrompidos. A segunda regra é que se um participante desistir da prova, ele é eliminado. E o eliminado lá é eliminar a vida dessa pessoa. E a terceira regra, que é usada algumas vezes dentro do jogo, é levantado algumas vezes dentro do jogo, é que para parar o jogo é necessário que todos queiram, ou a maioria queira, que haja uma votação para que o jogo pare.
Então, há um momento na série em que há essa votação para o jogo parar. Então, quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, é que até para você ver na ilegalidade, existem regras, existem contratos e eles precisam ser levados à risca para que haja uma organização, para que haja essa troca dos interesses. Eu tenho uma solução para o seu problema, então tem que ter regra. E lá funciona muito bem essas regras. E a terceira coisa interessante que eu vi nessa série foram os processos. Eu percebo que para aquele negócio acontecer, que é um negócio totalmente legal, que é um negócio que envolve muito dinheiro, os processos são muito bem definidos. Tudo funciona lá certinho, por horários, cada um com a sua função, é uma série de colaboradores lá, de funcionários, enfim, com regras entre eles. Tudo funciona certinho para que tudo aquilo possa acontecer. Inclusive, quando alguma coisa dá errado, eles já têm os protocolos para que se possam resolver os problemas. Então, quando a gente traz isso para o mundo dos negócios, que é uma coisa que muito gestor negligencia, é a questão dos processos. O fato é que quando você não tem processo, cada coisa que acontece na sua empresa, você tem que pensar como resolver. Quando há processo, primeiro que os erros eles diminuem. E quando eles acontecem, você tem que pensar numa solução pontual. Então é muito necessário para qualquer tipo de negócio avançar, para ele acontecer da forma ideal, é que você tenha processos. Quarto ponto interessante que eu percebi na série, e mesmo que você não tenha assistido, você deve ter visto na internet alguns memes, algumas brincadeiras sobre as provas do Round 6. As provas, a maioria delas, é baseada em brincadeiras infantis. E aqui que eu achei interessante é que vai a minha interpretação em relação a esse negócio. Por que brincadeiras infantis? Eu enxergo que eles aplicam aí as brincadeiras infantis por conta de rapport, para as pessoas se sentirem mais tranquilas, elas entenderem melhor as provas, fica mais fácil de entender, porque são provas muito simples. Então tem a brincadeira da batatinha frita 1, 2, 3, tem brincadeira de bolinha de gude, tem uma outra brincadeira que é só pular, passar por uma ponte onde os pontos que você tem que pular são placas de vidro. Então, as provas são muito simples, relembram, né, brincadeiras infantis. E eu acredito que isso seja para que esses jogadores, eles se sintam até mesmo motivados a acharem que aquela brincadeira é muito simples e por isso eles não têm uma resistência maior em participar dos jogos. Isso motiva eles, pode uma brincadeira de bola de gude é fácil. Então, eu acredito que seja por isso que eles escolhem esse tipo de jogo. Então, quando a gente fala de rapport nos negócios, isso é muito importante. De que forma você consegue fazer com que o seu cliente tenha mais a proximidade com você? Como é que você consegue se comunicar com ele de uma forma que ele se sinta mais próximo, que você compreenda ele melhor, que ele te compreenda melhor? Então, essa é uma técnica muito legal para os negócios e que foi aplicada lá na série. A quinta lição que eu vi nessa série, que eu achei sensacional, talvez é uma das partes que eu achei mais legal, e aí eu vou contar aqui para vocês, que é a importância da liderança e a importância da inteligência diante de situações simples. Uma das provas é o cabo de guerra. Como eu falei, né, na lição anterior, as brincadeiras são brincadeiras infantis, da época da nossa infância. E uma das brincadeiras é um cabo de guerra. E eu nunca tinha visto alguém interpretar o cabo de guerra daquela forma, pelo menos não aqui no meu mundo. Então, uma das pessoas, um dos participantes, né, eles dividem em times, um time puxa de um lado, outro time puxa do outro, e o tempo todo eles olham e falam, nossa, aquele time é muito forte, tem mais homens, e o time que utiliza a inteligência, é um time que tem um senhor de idade, tem mulheres, então eles falam, pô, a gente vai perder, porque o outro time tem pessoas mais fortes. Mas esse senhor, que é um senhor de idade, é uma peça muito chave na série, que eu não vou precisar contar aqui nesse vídeo, ele explica algumas técnicas que podem ser usadas no cabo de guerra para que a força não seja o principal nesse momento. Você deve estar pensando, mas a força é o principal? Não. Existem algumas técnicas no cabo de guerra que ele fala que é de intercalar ao lado das pessoas,
que é reclinar o corpo, a importância do líder no cabo de guerra para motivar o restante das pessoas. Então, tudo isso conta. E eu achei essa parte muito interessante, porque mesmo eles tendo um time com menos força, eles ganham utilizando a inteligência. Então, como é que eu trago isso para o nosso mundo? Às vezes eu vejo o empreendedor falando assim, ai, mas eu sou pequeno, eu não vou começar um negócio porque o que eu quero fazer já tem empresas grandes. Às vezes, você tem muito valor menor até do que uma empresa grande, porque você consegue se aproximar melhor de um cliente, consegue personalizar o seu negócio, ou seja, utilize a inteligência sem olhar tanto a força. Porque às vezes uma empresa maior ela tem força. O que é a força? O dinheiro. E você pode utilizar outras técnicas que um grandão não tem ou não consegue aplicar por ser grande, né? Então, vai aí uma lição que eu achei muito interessante na série, que vale assistir. E o último ponto aqui, que é mais relacionado à reflexão, porque eu falo com gestores, eu falo com empresários, falo com empreendedores, que é o quanto o sucesso é relativo. O sucesso é muito relativo. O dinheiro, é falado na série, que às vezes a pessoa ela ganha tanto dinheiro, ela tem tanta coisa, ela compra muita coisa, que mais nada dá prazer. E esse é um dos motivos para esse tipo de jogo acontecer. Então, enquanto para algumas pessoas lá dentro que aceitaram trocar a vida pelo dinheiro, arriscar a vida pelo dinheiro, tinha a ver, às vezes cuidar da mãe doente, que é pagar dívida para não perder a casa, coisas desse tipo. Para algumas pessoas que têm muito dinheiro, nada mais tem significado. Então, para a gente que está no mundo dos negócios, a gente está sempre indo atrás do dinheiro, de faturar, procurar onde é que está o real propósito da sua vida, daquilo que realmente te satisfaz e que mesmo que se você tivesse todo o dinheiro do mundo, você estaria satisfeito? O que tem na sua vida que não tem preço, que mesmo com todo o dinheiro do mundo, ainda você estaria muito feliz? Ou sem nenhum dinheiro você estaria feliz? Então, para a gente que é empresário, é uma reflexão interessante. Na série vale você assistir por conta disso, perceber esse olhar para o dinheiro, tanto das pessoas que organizam os jogos, quanto das pessoas que são escaladas para fazer e aceitam, né, entrar nesse jogo. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de análise, gestão, empreendedorismo em filmes e séries, tem uma playlist aqui no meu canal, onde eu falo sobre outros filmes e séries, como Breaking Bad, La Casa de Papel. E se você gostou desse vídeo, se você já assistiu a série, deixa um comentário para mim contando o que você achou, curta, compartilhe e até a próxima.